Você já se perguntou por que alguns desejos parecem persegui-lo, mesmo quando a lógica grita que são impossíveis? Porque em noites silenciosas, sua alma insiste em sussurrar que existe um caminho invisível, enquanto o mundo ao redor parece se contentar com a rotina. E se eu dissesse que esse sussurro não é imaginação, mas um chamado? Se este vídeo apareceu para você agora, não é acaso, é um convite, um portal. Antes de continuar, respire, feche os olhos por um instante. Pense em um único desejo que você gostaria de ver ganhar forma. Agora, imagine o lugar onde quer estar quando ele se tornar real. Guarde essa imagem, proteja-a como quem protege um segredo proibido, porque nos próximos minutos você vai descobrir algo que poucas pessoas ousam experimentar. Como um único minuto, antes de dormir, pode reescrever o seu destino. Eu sei o que você talvez esteja pensando. Um minuto pode realmente mudar a vida? Pode virar a chave de uma história inteira? A resposta é mais perturbadora do que você imagina. Porque esse minuto não pertence ao relógio. Ele pertence ao seu subconsciente. O lugar onde a realidade é moldada antes mesmo de você acordar. Então, antes de avançarmos, um pedido. Se inscreva no canal. Ative o sininho, mas não por mim. Faça isso por você, porque cada palavra daqui para frente vai abrir uma porta que você não quer perder. E, por favor, fique até o final. Lá, uma revelação vai costurar tudo que você vai sentir agora. Uma chave que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Conheça Helena, uma mulher de 37 anos que, aos olhos de todos, tinha uma vida estável, trabalho fixo, apartamento simples, rotina previsível, mas por dentro carregava um vazio inquietante. Toda noite antes de dormir, sentia como se algo chamasse por ela, uma promessa que o mundo desperto jamais poderia cumprir. Era como se houvesse um segundo universo, paralelo, esperando que ela ousasse atravessar. Uma noite, exausta e em silêncio, Helena encontrou um antigo caderno que pertencia à sua avó. Entre as páginas amareladas, uma frase riscada em tinta quase apagada. 1 minuto antes de dormir é o tempo exato em que a alma escreve o amanhã. As palavras queimaram dentro dela. 1 minuto, só isso. Naquela mesma noite, Helena fez algo que jamais havia feito. Sentou-se na beira da cama, respirou fundo, fechou os olhos e começou a imaginar não o dia que passou, mas o dia que desejava viver. Não, era apenas um sonho. Ela via, sentia o cheiro da rua onde queria morar, a textura das mãos que a abraçariam quando sua vida mudasse, o som de vozes a parabenizando. Tudo parecia mais real que a própria vigília. Ao despertar, algo havia mudado, não no mundo externo ainda, mas dentro dela, uma confiança que nunca existira, como se a cena criada fosse mais verdadeira do que a própria memória. Helena repetiu esse minuto, noite após noite, e, a cada vez, a linha entre o imaginado e o real se tornava mais tênue, até que um dia, o que era apenas visão, começou a encontrar caminhos impossíveis para se materializar. Dias depois, Helena acordou com a sensação de que algo invisível a guiava. Não era coincidência, era um mapa. Foi então que, em uma livraria de bairro, um livro caiu literalmente de uma prateleira diante dela. Título: Sethead, a chave perdida do subconsciente. Um nome antigo
quase esquecido que remonta a mestres que entendiam o poder da mente antes mesmo da ciência. Moderna, Helena folheou com mãos trêmulas. Cada página parecia falar diretamente com sua experiência. Ali estava descrito o que ela já intuía, um ritual de 1 minuto, capaz de fazer o subconsciente reescrever a própria realidade. O livro contava que Neville Goddard, o grande estudioso do poder da imaginação, chamava essa fronteira entre sono e vigília de estado Theta, um ponto exato em que a mente consciente se rende e a mente criadora assume o comando. Era nesse estado que o futuro deixava de ser sonho e se tornava matéria-prima. Mas havia um detalhe que poucos compreendiam: não bastava desejar, era preciso encenar o desejo, viver a cena como se fosse memória, sentir o perfume da vitória antes que ela existisse. Helena decidiu aplicar. Toda noite, 30 minutos antes do sono, desligava o celular, abaixava as luzes e preparava o ambiente. Respiração em 4 tempos, silêncio absoluto. Depois, criava uma cena pós-desejo. Se sua meta fosse um novo trabalho, não imaginava a entrevista, imaginava a celebração, as mãos que a parabenizavam, o sorriso da amiga dizendo: "Você conseguiu", tudo no presente, como se já tivesse acontecido no início. Sua mente tentava interromper, pensamentos aleatórios surgiam, duvidando, mas ela aprendeu a não lutar. Apenas observava e retornava à cena, suave, sem esforço. Com o passar das noites, algo curioso aconteceu. O que antes era simples imaginação começou a ganhar textura. Ela sentia o chão sob os pés, o ar ao redor, o peso real das mãos que a cumprimentavam. Era como se o universo inteiro se dobrasse para confirmar aquele momento. Mas o livro deixava um aviso: nunca force a emoção. Quem puxa a porta com força, prende a tranca. Quem toca de leve, encontra a passagem. Helena compreendeu. Não se tratava de esforço, mas de entrega consciente. Quanto mais leve, mais profundo o efeito. E assim, cada minuto antes do sono se transformava em uma oficina secreta. Enquanto o mundo dormia, sua mente arquitetava novos caminhos. Com cada noite, o ritual se tornava mais natural. Helena já não precisava de relógio. Seu corpo sabia quando a porta se abria. À medida que se aproximava do sono, entrava em um espaço quase impossível de descrever. Não estava desperta, mas também não dormia. Era um entrelugar, onde o tempo perdia sentido. Ali, as fronteiras da lógica desapareciam. A mente crítica, que sempre sussurrava: "Isso é impossível", simplesmente calava. Restava apenas a cena. Escolhida por clara, ponto vibrante, viva, Helena sentia o ar de uma nova casa que ainda não tinha chaves. O cheiro de café vindo de uma cozinha que ainda não existia. O abraço de pessoas que ela ainda não conhecia. Era como viver o futuro no presente. E, curiosamente, as manhãs começaram a mudar. Pequenos sinais surgiam, telefonemas inesperados, oportunidades súbitas, palavras de estranhos que pareciam ecoar seus pensamentos secretos. Certa manhã, ao abrir o e-mail, Helena encontrou uma mensagem que parecia saída diretamente de suas visualizações. Uma proposta de trabalho com exatamente as condições que ela imaginava. Era como se o universo tivesse assistido, cena por cena, e decidido agir.
O que ela vivia era exatamente o que Neville Goddard chamava de fim assumido. Viver mentalmente no estado de quem já conquistou. Não rezar para que aconteça, mas saber que já é. Nesse ponto, Helena percebeu algo ainda mais profundo. Não se tratava apenas de mudar circunstâncias externas. Ela mesma estava mudando. A cada noite, sua identidade se reescrevia. Já não era a mulher que esperava, era a mulher que é. E isso criava uma espécie de gravidade invisível. As oportunidades não vinham de esforço, vinham de sintonia. O mundo, de alguma forma, começava a corresponder à imagem gravada no silêncio da noite. Mas a técnica guardava um desafio final: manter a leveza. Porque o ego, excitado com as primeiras vitórias, queria controlar o processo, queria apressar, e esse impulso podia quebrar a delicada ponte entre o real e o invisível. Helena entendeu. O segredo era deixar acontecer. Confiar que o trabalho mais importante já estava sendo feito. Não no relógio do mundo, mas na eternidade do subconsciente. Algumas semanas depois, uma manhã parecia diferente. O ar da cidade tinha outro peso. Helena caminhava pelas ruas como quem já conhecia um destino invisível. Quando entrou no escritório, seus colegas a receberam com sorrisos incomuns. Sobre sua mesa, um envelope. Dentro dele, uma carta de proposta, salário maior, flexibilidade de horários, um cargo que meses antes ela apenas ousara imaginar. A cena era idêntica àquela que ela revivia nas madrugadas, o cheiro do café, luz que entrava pela janela. Até a frase de parabéns do chefe, palavra por palavra, nada parecia surpresa, parecia memória. Foi ali que Helena entendeu o ritual não apenas a levar a um novo trabalho. Ele havia reprogramado a realidade. Tudo que ela viveu era a exata consequência de noites em que aceitou o convite do inconsciente. Mas não era só a vida profissional. Amizades floresciam, relacionamentos se curavam. O dinheiro antes escasso começava a circular. Era como se o mundo inteiro respondesse a um código que ela mesma escrevera em seu sono. E, no centro de tudo, uma certeza serena. O poder não estava no livro, não estava nas palavras de mestres antigos. O poder estava e sempre esteve dentro dela. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você se limitou porque acreditou que precisava de algo fora de si? Quantas oportunidades deixaram de existir porque você pensou que era cedo demais, tarde demais ou simplesmente impossível? A verdade, dolorosa e libertadora, é que a realidade não é algo que você espera, é algo que você decide. E o minuto antes de dormir é a ponte secreta para essa decisão. Então, esta é a sua hora. Hoje, quando o mundo silenciar e as luzes se apagarem, faça como Helena. Desligue o celular, respire em 4 tempos, deixe. O corpo pesar cria a cena do que você deseja, não peça, não suplique, assuma, repita. Cada detalhe até que o sono leve. Permita que o seu subconsciente construa o amanhã enquanto você sonha. Se este vídeo encontrou você, não foi por acaso. Ele é o primeiro passo de uma realidade que já começou a se mover. Agora, escolha ser parte ativa disso. Clique em inscrever-se, ative o sininho. Não apenas para receber mais conteúdos, mas para selar um pacto consigo mesmo, o pacto de criar conscientemente a vida que você sempre sentiu que merecia.
E se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa despertar, porque cada palavra que você espalha é uma centelha a mais acendendo destinos. Respire, feche os olhos. O minuto mais poderoso da sua vida começa hoje. A noite e o mundo do lado de fora já está se preparando para receber a nova versão de você.